Você já parou para pensar qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Antes dos milagres, antes das multidões, antes da cruz? Qual foi a primeira palavra pública que saiu dos lábios de Deus feito homem? Bom, em Mateus 4,17 registra: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa foi a primeira convocação de Jesus, e talvez a mais urgente de todas. Você já parou para pensar o que isso realmente significa? Bom, hoje eu quero te convidar para caminhar comigo nessa reflexão, para a gente entender não só o que é o arrependimento, mas por que ele é o primeiro degrau para tudo que Jesus veio trazer para a gente. O objetivo de Jesus sempre foi claro: formar discípulos. Não apenas admiradores, não apenas repetidores, mas discípulos. Pessoas que obedecem de verdade aos seus ensinamentos. Aquelas pessoas que disciplinam toda a sua vida em função dele. Só que aqui existe um detalhe bem importante. Jesus ele não mandou a gente ensinar as suas palavras apenas. Cara, ele mandou ensinar as pessoas a obedecer a tudo que ele ordenou. Obedecer, sabe? Obedecer de verdade. Que é viver, sentir, ser transformado. E isso é humanamente impossível. Assim como é impossível para o orgulhoso abrir mão do seu orgulho ou um morto ressuscitar a si mesmo. Mas Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então ele começou essa missão impossível com uma ordem simples e radical: arrependam-se. Bom, talvez para muita gente arrependimento seja só um sentimento de culpa ou remorso. Mas na Bíblia esse conceito é muito mais profundo. A palavra grega utilizada é metanoia, que significa literalmente mudança de mente e transformação do pensamento. Mas eu também gosto sempre de ver ao lado do hebraico. E no hebraico é techuvá, que é voltar, retornar para Deus. Então, o arrependimento que Jesus exige, ele não é apenas um arrependimento emocional. Não é você chorar num culto e voltar para a mesma vida, ou você se arrepender num retiro e depois você acabar sendo engolido pela vida de novo e voltar a ser tudo como era. Cara, arrependimento é uma transformação real que gera fruto. É uma mudança de direção. João Batista ele dizia: produzam frutos que mostrem o arrependimento. Arrependimento genuíno é visível. Ele aparece nas tuas escolhas, nos gestos, nas palavras. É claro, não é perfeição, mas ele é movimento, um coração que agora está andando em outra direção. E por que o arrependimento é para todo mundo? Para quem que era essa mensagem? Era para os publicanos da época, para as prostitutas, para os religiosos, os fariseus? Sim. Mas no fim é para você e é para mim. Em Lucas 13, quando as pessoas contam para Jesus sobre tragédias e mortes violentas, ele responde: vocês acham que eram mais pecadores que vocês? Se não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Naquela época tinha uma noção, como em muitos lugares ainda tem, de que se você era pecador, coisas ruins aconteciam para você. Ou o que estava acontecendo para você, se algo estava acontecendo para você era ruim, era porque você era um pecador. Então, quando acontecia uma tragédia, como aconteceu na Torre de Siló, que era o contexto desse texto, eles achavam que era fruto do pecado e as pessoas estavam recebendo uma punição. Mas Jesus ele derruba essa ilusão de que existem bons e maus. Todos precisamos de arrependimento. Não importa a aparência externa, não importa a comparação, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas do que exatamente a gente precisa se arrepender? Bom, o pecado ele não é apenas quebrar regras. Bem no âmago dele, o pecado é uma ofensa contra Deus. É um resumo de como você jogar fora a vida que ele nos deu. É a gente colocar o nosso próprio prazer, o nosso próprio orgulho ou a nossa própria segurança no lugar que é de Deus. A gente tem na parábola do filho pródigo, Jesus mostrando que o pecado não é só a rebeldia aberta. Também é uma rebelião silenciosa no coração. O filho, quando ele desperdiça tudo e volta, ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti.
Então, o verdadeiro problema do pecado é que ele nos separa do próprio Deus e cria uma dívida que é impagável. E no fim, essa dívida que Jesus pagou. Ele morreu, ressuscitou e venceu a morte para abrir a porta do arrependimento para que a gente pudesse se reconectar com Deus Pai. O arrependimento não é o fim da jornada, é o começo. É a porta de entrada para o reino. Sem ele, a caminhada com Jesus não é possível. Sem ele, todo o resto perde o sentido. Jesus não está chamando você para uma vida religiosa sem transformação. Ele está chamando você para nascer de novo, para você ser renovado, para você ver o reino de Deus de olhos abertos. Então hoje a pergunta que ecoa é: você já se arrependeu de verdade? E eu não estou perguntando aqui se você sente culpa. Eu não estou perguntando se você é uma pessoa ética ou se você tem moral. O que eu estou te perguntando é: sua mente já mudou? Seu coração realmente se voltou para Deus? Seus frutos mostram um arrependimento? Porque essa é a primeira demanda de Jesus, mas também é o primeiro presente da graça. Ele não apenas exige o arrependimento, ele te oferece o poder para se arrepender. Bom, moçada, no próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre o que acontece depois do arrependimento, que é nascer de novo. Então, se você gostou dessa mensagem, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e se essa mensagem realmente falou com você, comenta aqui embaixo, para a gente caminhar junto nessa jornada de transformação com Jesus. Não se esquece, Jesus está de braços abertos. O reino de Deus e o reino dos céus está próximo. Se arrependa, viva. Abraço.